Mato Grosso do Sul, uma reportagem mostrou um convênio de 9,3 milhões de reais para usar veículos alugados na PM. A lógica desse investimento é que locar seria mais rápido do que esperar os prazos de entrega e burocracia de uma compra tradicional. Esse acordo evidencia um fenômeno dos últimos anos envolvendo aluguel de viaturas nos diversos estados pelo Brasil. Não é à toa que esse tema também desperta uma dúvida que para no ar quando você faz aquela pergunta: será que alugar viaturas é realmente melhor do que comprar? Em um vídeo anterior aqui do canal, eu mostrei porque a viatura Duster passou a dominar as frotas policiais de norte a sul. Mas a verdadeira engrenagem por trás dessa padronização não passa apenas pelo modelo de carro, e sim pelo modelo de negócio. Mas afinal, quem realmente se beneficia com isso e qual o custo dessa operação para o seu bolso? Eu sou Lael Freitas, esse é o Bastidores da Emergência e hoje nós vamos abrir a caixa preta das frotas policiais. Para entender essa mudança drástica no modelo de negócios da segurança pública brasileira, a gente precisa dar um passo atrás. Precisamos olhar para um fantasma que assombrou os batalhões por décadas. Quem é da área operacional, ou quem simplesmente acompanhava os noticiários locais, vai lembrar muito bem de uma cena triste: os famosos cemitérios de viaturas. Não era incomum você passar pelos fundos de uma delegacia ou de um quartel e ver pátios inteiros completamente lotados. Carros que, em vez de estarem na rua, estavam ali alinhados, acumulando poeira e enferrujando sob o sol e a chuva. As reportagens de TV da época denunciavam isso com frequência, mostrando dezenas de veículos oficiais abandonados à própria sorte. Viaturas da Polícia Militar que deveriam estar circulando nas ruas da cidade industrial estão paradas. O número de viaturas da Polícia Militar circulando pelas ruas do DF caiu no último ano. Dezenas de viaturas da Polícia Militar que poderiam estar sendo usadas pela corporação estão, na verdade, abandonadas. E por que isso acontecia? O motivo você já deve saber: burocracia estatal. Quando o Estado compra uma viatura, ela deixa de ser apenas um carro e passa a ser um bem patrimonial público. E é aí que entra o pesadelo da logística. A atividade de emergência é tão severa por natureza, com viaturas rodando 24 horas por dia, que é natural que elas quebrem. Mas imagine o cenário: uma equipe bate o para-choque durante o acompanhamento tático, ou o motor funde pelo excesso de uso. Se o carro fosse seu, você encostaria na oficina, pagaria o conserto e no dia seguinte estaria rodando. Mas no serviço público a história é outra. Para arrumar aquele para-choque, o Estado precisava abrir um processo administrativo, levantar orçamentos, lançar uma licitação para escolher a oficina e muitas vezes fazer outra licitação só para comprar as peças de reposição. Todo esse trâmite desenhado para evitar fraudes cobrava um preço altíssimo em tempo. Um conserto que levaria 3 dias na iniciativa privada demorava 6, 8 ou até 10 meses nas mãos do Estado. Veja essa matéria de 2016. Do próprio bolso, moradores pagam por conserto de viaturas da PM. Segundo o relato da comunidade do Bairro Alto, em Curitiba, cada um doou a quantia que podia. Uma loja de autopeças do bairro deu um bom desconto para contribuir, 2 oficinas realizaram os consertos, sem cobrar mão de obra. No total, os comerciantes gastaram pouco mais de R$ 1.800 para garantir que os veículos da PM continuassem rodando. Na reportagem de 2015, o Distrito Federal chegou a ter quase a metade da frota parada por falta de manutenção. Dos 4.134 veículos, 1.799 estavam inoperantes na época. E o impacto real disso é o que os próprios jornais mostravam quando noticiavam a redução drástica do patrulhamento. Enquanto o papel rodava lentamente pelos corredores burocráticos do governo, a frota ia desaparecendo das ruas. O policial, treinado e pronto para o serviço, acabava ficando a pé no quartel. E a população que paga a conta ficava desguarnecida. Em resumo, o Estado tentou ser o gestor da frota e o administrador da oficina mecânica ao mesmo tempo. E o custo dessa centralização foi ineficiência absoluta. Foi exatamente esse colapso operacional, essa incapacidade crônica de manter os carros rodando, que pavimentou o fenômeno de locação de viaturas. Embora o modelo prometesse resolver o problema da noite para o dia, ele também traria os seus próprios fantasmas. Diante daquele cenário de colapso logístico que vimos há pouco, a solução encontrada pelos governos precisou ser drástica. O Estado finalmente entendeu que precisava parar de comprar o bem público para começar a comprar disponibilidade. É exatamente aqui que ocorre a virada de chave para a terceirização das frotas.
Quando a Secretaria de Segurança Pública assina um contrato bilionário com a locadora de veículos, muito além de estar simplesmente alugando um carro, ela está investindo e assinando um rígido nível de serviço. Se a gente mergulhar nos termos de referência espalhados pelo Portal Nacional de Contratações Públicas, a lógica desse modelo de negócio fica muito clara. O texto dos editais é agressivo. A exigência é que a viatura locada opere em regime ininterrupto. Em um pregão eletrônico realizado pelo governo do estado de São Paulo, você pode ver essas exigências em contrato. Prestar assistência 24 horas por dia, arcar com todos os custos decorrentes de acidentes ou também a substituição imediata quando o veículo completar 150 mil quilômetros rodados. O contrato exige que a empresa entregue um carro reserva de características iguais ou superiores em um prazo que geralmente varia entre 24 e 48 horas. Em alguns estados, como Goiás, existem exigências de substituição em até 4 horas, dependendo da região. Na teoria, o cenário é perfeito. O comandante do batalhão para de ser administrador de oficina mecânica e volta a focar sua energia no que realmente importa. E essa engrenagem só consegue girar rápido porque o setor de locação no Brasil tem um tamanho colossal. Segundo dados da ABLA, as locadoras possuem uma frota que ultrapassa a marca de 1 milhão e 600 veículos. É essa escala astronômica que viabiliza a promessa de repor uma viatura em questão de horas. Mas é aqui que precisamos acender o sinal de alerta. Embora o modelo de locação apresente sua eficiência, ele também possui seus problemas. A dependência absoluta da fiscalização, contratos mal elaborados e, como sempre estamos acostumados a ver no Brasil, fraudes de superfaturamento e irregularidades. Não são casos isolados. Em 2023, a Justiça determinou a suspensão do aluguel de viaturas da Guarda Municipal de Valinhos, por indícios de superfaturamento. O desvio de recurso público poderia chegar a R$200 mil caso o contrato não fosse suspenso, apontou o Tribunal de Justiça de São Paulo. A Prefeitura negou qualquer irregularidade. Em 2025, a Prefeitura de Contagem acumulou quase R$900 mil em dívida com locadora. No Amazonas, em 2021, a frota da PM foi reduzida após término de contrato entre locadora de veículos e Secretaria de Segurança. O valor mensal do contrato era cerca de 1,1 milhão, totalizando mais de 49 milhões em 6 anos. E o aluguel de cada viatura era de R$ 8.527 por mês, segundo o contrato. Mas o que realmente acontece quando o contrato não tem sanções pesadas ou o Estado faz vista grossa? A mágica das 48 horas simplesmente desaparece. Documentos de auditoria, como processos recentes do Tribunal de Contas do Estado, já escancaram essa fratura. Empresas que, na hora da verdade, simplesmente não cumprem o prazo de substituição dos carros reservas. E a consequência disso é um pesadelo moderno. O Estado fica completamente refém da locadora. Se a empresa não tem o carro pronto para entregar, o policial que achou que a época do sucateamento tinha acabado, volta a ficar a pé no pátio do quartel. A diferença brutal é que no passado o carro quebrado pelo menos pertencia ao Estado. Hoje o policial fica sem a viatura, a população fica sem a Honda, mas o relógio do contrato continua girando. E o dinheiro do seu imposto continua pagando por uma disponibilidade que na prática não existe. Para compreender a verdadeira dimensão financeira dessa mudança de rota na segurança pública, precisamos analisar as assinaturas nos rodapés dos grandes contratos. Esqueça a imagem tradicional da locadora de veículos comerciais. O ecossistema das frotas policiais é dominado por gigantes corporativas que operam em escala colossal. Grupos como a CS Brasil Frotas e a Localiza Veículos marcam presença constante nos diários oficiais de ponta a ponta do país. Essas corporações gerenciam desde as viaturas da Polícia Militar do Rio de Janeiro até as frotas do Sistema Penitenciário do Pará, acumulando contratos multimilionários também em capitais como São Paulo. Esse sistema de concentração de demanda nas mãos de poucos fornecedores cria uma dinâmica particular, onde o poder de barganha, a definição de preços e a padronização das frotas passam a ser ditados por agentes de mercado com abrangência nacional. Diante de cifras tão astronômicas, o debate técnico inevitavelmente retorna à pergunta central: terceirizar representa de fato economia para os cofres públicos? A resposta matemática exige além do simples confronto entre o valor da mensalidade e o preço de um carro 0 km na concessionária. A equação verdadeira envolve equilibrar o custo total de manutenção ao longo dos anos contra a garantia absoluta de disponibilidade na rua. Para materializar isso, montei 3 cenários. O primeiro é do estado eficiente. Imagine uma viatura Duster caracterizada, comprada por R$ 150 mil. Ao longo de 4 anos de serviço pesado, somando o desgaste natural e as revisões, o valor total desembolsado sobe para a faixa dos R$ 200 mil.
O detalhe decisivo aqui é o fim do ciclo. O Estado pode leiloar esse veículo e recuperar entre 40 e 70 mil reais. Na ponta do lápis, o custo líquido dessa viatura cai para algo em torno de 130 mil a 160 mil ao longo do período. Nesse cenário, a compra faz total sentido. A gestão funciona, a oficina é rápida e cada centavo investido se converte em patrulhamento real. A dinâmica muda completamente no segundo cenário, o Estado burocrático. É aqui que o aluguel ganha força. Uma mensalidade de R$ 4.800 por 48 meses fecha um pouco mais de R$ 230 mil. Olhando apenas para o papel, parece um negócio desvantajoso. Mas o fator que vira o jogo é o tempo de rua. Se a frota própria fica meses parada no pátio, aguardando uma licitação de peças, o Estado até economiza na compra, mas perde no policiamento. No aluguel, com o contrato bem amarrado, a empresa garante a manutenção e o carro reserva. O Estado aceita pagar mais, perto dos 230 mil, justamente para eliminar o risco da viatura parada. O custo real é a ausência da viatura na rua. Mas existe um terceiro cenário que é o pior dos mundos: a fiscalização frouxa. O governo paga os mesmos 230 mil da locação, mas a gestão do contrato é ineficiente. A reposição da frota atrasa, o carro reserva não chega no prazo e a manutenção emperra. Para piorar, começa a pipocar custos extras com franquias de seguro e avarias operacionais não cobertas. O aluguel facilmente rompe a barreira dos 250 mil reais no ciclo. E a população continua sentindo a falta da viatura na área de atuação. Nessa realidade, o Estado comprou apenas uma dor de cabeça caríssima. Um exemplo concreto de eficiência é o governo do Pará, que registrou uma economia de quase 2 milhões de reais após estruturar suas licitações, forçando a concorrência e reduzindo o custo unitário da locação em cerca de 30%. Essas realidades paralelas confirmam a máxima da administração pública. Comprar o carro é melhor quando o Estado consegue consertar rápido. Alugar vira a única solução quando o prejuízo da viatura parada é alto demais para a sociedade pagar. Contudo, a engrenagem desse mercado bilionário não se encerra no momento em que o contrato expira. O ciclo de lucratividade se completa de maneira silenciosa na fase de desmobilização. Editais de corporações como a Polícia Militar de Minas Gerais trazem cláusulas explícitas sobre o encerramento do vínculo, determinando a remoção meticulosa de todos os itens de implementação. Essa descaracterização obrigatória promove um verdadeiro apagamento da identidade policial do veículo. A partir desse instante, a viatura devolvida à locadora retorna ao mercado civil, inseridos nas extensas plataformas de seminovos geridas por esses mesmos conglomerados corporativos. Os carros são revendidos ao consumidor final. A empresa fatura com a locação estatal, entrega a disponibilidade tática contratada e recupera parte considerável do capital ao reinserir o patrimônio no varejo automotivo. A análise profunda das frotas de emergência, portanto, transcende a dicotomia entre posse e aluguel. O verdadeiro peso dessa política pública reside na capacidade do Estado de garantir que o rigor redigido nas páginas dos contratos se materialize em eficiência tática nas ruas, protegendo simultaneamente o policial em serviço e o bolso do contribuinte. No fim das contas, se olharmos apenas para o valor do contrato, alugar parece muito mais caro do que comprar. Mas quando você coloca na ponta do lápis o tempo em que a viatura passa efetivamente rodando na rua, protegendo a sociedade, em vez de apodrecer no pátio, esperando uma peça de reposição, a balança pende a favor da terceirização. E na sua cidade, as viaturas que você vê na sua rua são terceirizadas ou o Estado mantém frota própria? Você prefere aluguel ou compra de viaturas? Deixe aí nos comentários a sua opinião. Se você gosta de acompanhar os bastidores da emergência e da segurança pública, não deixe de se inscrever no canal. Agora, se você ainda não viu o vídeo sobre a Duster, é só clicar no vídeo que aparece aí na sua tela, que eu te espero lá. Grande abraço e até mais!